Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. O Atlético faz um jogo treino, né, contra o Vila Nova neste sábado, mas eu quero tratar de outro assunto hoje, a respeito do Atlético, e um assunto um pouco, vamos dizer assim, uma metodologia macro, né, uma meta macro dentro do clube. O crescimento do Atlético nos últimos 15 anos, ele é inegável. Outro dia eu dei um exemplo do Atlético lá na Rádio Bandeirantes, onde eu trabalho. Em 2004, o Atlético estava jogando contra o Atlético Rioverdense, brigando para subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Goiano. Inclusive, era um quadrangular, tinha também o Caldas, a Aparecidense. O Atlético nem conseguiu se classificar para o quadrangular final. Agora, o Atlético vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Acho que este exemplo reflete bem o que era o Atlético em 2004, um time que brigava pelo acesso na segunda divisão estadual, e o que é o Atlético hoje, um time que nesta década vai disputar mais uma vez, pela quinta vez, o Campeonato Brasileiro. Então, isso é uma prova inconteste do crescimento. Só que este crescimento, ele foi possível até agora, com qualidade administrativa, só que para o Atlético dar o próximo passo para se consolidar como um time da primeira divisão do futebol brasileiro, como, vamos dizer, fincar pé, o Atlético tem um outro desafio. E talvez seja um outro desafio tão grande quanto este que ele conseguiu superar. É questão de necessidade. E que desafio é este? O Atlético precisa aumentar a sua torcida. O Atlético precisa brigar verdadeiramente pelo posto de maior ou segunda maior torcida do estado. E por que é que eu coloco isso? Porque o futebol, ele vai girar cada vez mais as suas finanças em torno do tamanho da torcida do clube. Uma vaga na primeira divisão vale demais. Títulos valem demais. Porque todos estes são processos que colaboram, são conquistas que colaboram com o aumento da sua torcida, com a manutenção da fidelidade da sua torcida. Mas o Atlético precisa aumentar a sua torcida. O Atlético, por exemplo, não pode ir para um campeonato brasileiro e ter média lá de 5 mil torcedores, por exemplo. Não. O Atlético precisa chegar a patamares de 10, 12 mil torcedores de média, pelo menos. Por quê? Porque isso vai refletir diretamente nas suas receitas. Porque senão o Atlético sempre vai bater e voltar. E por que ele vai bater e voltar? Porque mesmo tendo competência administrativa, ele vai chegar na Série A e vai ficar lá com um orçamento de 30 milhões, 35 milhões, competindo com equipes de 100, 80, 75. Isso eu nem vou contar os times do eixo Rio-São Paulo, batendo lá em 800 milhões, 700, 1 bilhão. Não, estou falando outras equipes como Ceará, Fortaleza, Goiás, Curitiba, Bahia, Sport Recife. Vai ser a equipe batendo ali em 60 milhões, 50 milhões. E o Atlético batendo ali em 30, 35, recebendo 1,25 avos do que outros clubes recebem no pay-per-view, por exemplo. Então, para o Atlético, nesta década de 20, nestes anos 20, eu tenho que, além de conseguir manter a sua administração, a qualidade de sua administração, para o Atlético é fundamental aumentar a sua torcida. E o Atlético vai entrar em um embate. E isso é natural em uma briga de mercado, porque hoje torcida é briga de mercado. O Atlético precisa concorrer com os clubes de fora, que tem torcida aqui no estado, tirar torcedores desses clubes,
Não o torcedor que já está consolidado, talvez desse aí você consegue até tirar um ou outro, né? Torcedor do São Paulo, do Flamengo, o cara vai se aproximando do clube, assistindo jogos, indo ao estádio. Muitos acabam se fixando mais aqui com o clube local. Essa aí é uma outra disputa nossa, né? Uma disputa bairrista, inclusive da qual eu milito nessa causa há muitos anos. Mas o Atlético precisa rivalizar também com os times aqui. Precisa tirar torcedores, futuros torcedores do Goiás, do Vila, para ele conseguir se consolidar como uma equipe. Porque senão se o Atlético não conseguir este outro passo, eu tenho para mim que o Atlético já chegou ao seu teto. Ele não passa daí sem torcida. Sem torcida, este é o limite do Atlético. Ele vai chegar neste limite, cai um pouquinho, volta, cai um pouquinho, volta. Enquanto se ele conseguir aumentar a sua torcida, se tornar um clube popular aqui no estado, ele consiga aí dar um outro passo, de verdadeiramente brigar por competições nacionais, uma Copa do Brasil, se consolidar dentro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, porque com mais torcidas, mais recursos, e aí você tendo uma boa administração, evidentemente você vai conseguir colher frutos melhores. Esta é a minha visão, mas você pode ter outra completamente diferente ou seja divergente, né, em alguns pontos, e eu quero ouvir a sua opinião. Deixe seu comentário aí nos comentários aqui do vídeo, vamos sempre juntos debater as coisas do futebol goiano. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.